Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da União Municipal Espírita de Nilópolis, o segundo segundo Conselho de Unificação. Estamos mais uma vez juntos. Hoje eu peço desculpas pela imagem, que está assim um pouquinho apagadinha, né? Um pouquinho estranha, que o computador não quis, o que eu uso normalmente não quis funcionar, então a gente está usando um outro que não é tão bom quanto quanto o que eu usava. Já estou copiando aqui o link para mandar para todo mundo, para chamar o pessoal também, para fazer parte desse nosso momento. E a gente só tem a agradecer pela oportunidade sempre de trabalho, né? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê o melhor sempre. E antes da gente começar hoje, eu senti muita vontade da gente ler uma página do Minuto de Sabedoria. Acho que até pelas correrias do dia, por tantas coisas que não é que impeçam, que realmente a gente iria arrumar uma maneira de fazer tudo, né? Mas às vezes a gente vê alguns empecilhos acontecendo e a gente fica um pouco chateado. Então, para que essa chateação termine, né? A gente vai abrir aqui o Minuto de Sabedoria e vamos ler uma página só para a gente se harmonizar, né? E aí, enquanto isso, chegam mais amigos. Diz assim, página 93. Não fique a pedir coisas. Os braços parados não produzem. As mãos que não ajudam criam ferrugem. Trabalhe com entusiasmo e alegria, e o próprio trabalho trará com seus resultados positivos a solução de todas as dificuldades. Procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar, e dentro de pouco tempo terá alegria morando em seu coração. Olha aí, viu? Às vezes a gente fica triste, né? Fica, meu Deus, não vai funcionar do jeito que a gente queria. Mas a gente tem que perseverar no trabalho, né? A gente não pode parar, não. Tem que continuar. Seu Luiz já está aqui conosco. A Marcinha também. Já tem mais amigos. Quem quiser colocar aí o nome, dar uma boa noite e tudo, pode colocar, viu, gente? Que a gente vai botando aí o nomezinho de vocês, a gente vai falando. Aí eu fico sabendo também quem é que está participando. Isso é muito legal, é uma forma da gente interagir também, né? Vamos aproveitar, então. Eu acho que eu já coloquei no link de todo mundo. Mas não custa nada, né? Então vamos lá. Vamos convidar, então, o nosso amigo Glaucio, que prontamente nos aceitou, né, o nosso pedido, nossa convocação, para estar conversando um pouquinho com a gente sobre poesia, sobre forma, sobre criação, sobre poetas da doutrina espírita de todos os tempos, o que ele conhece. A gente vai bater um papo gostoso sobre poesia hoje. Mais uma vez, né? A gente já teve um bate-papo com o seu Lidiênio e hoje o Glaucio. Então a gente vai convidar o Glaucio. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu companheiro de Boa Comer de noite. tantos anos. Eita, lembrou longe, hein? Não vamos contar, não, senão a gente entrega a idade. É. Muito obrigada por você ter aceitado o convite da nossa União Municipal Espírita, que você seja muito bem-vindo, que os teus mentores te auxiliem e a gente agradece a tua disponibilidade sempre. O que a gente pede a você, você não nega, você arruma um jeitinho e sempre aceita os nossos convites. Eu te agradeço por isso. A gente tenta, né? A gente se esforça para poder ajudar, para poder estar trabalhando junto. Boa noite a todo mundo, boa noite! É sempre muito bom, cara. Eu tô aqui com um negócio que não quer ligar, então vou jogar ele longe aqui. Peraí, tem coisa mais. O negócio aqui não queria ligar, então não vou insistir em você, não. Cansei de você. Boa Quando a noite a gente fala assim, todos. né? Amigos de longa data de Comerge. A gente era jovem de Comerge, né, Glaucio? A gente nunca imaginou que íamos chegar assim tão. A gente pensa que a gente ia continuar na doutrina, que a gente queria tudo, mas assim,
atuando, trabalhando. Eu acho que isso é tão, tão gostoso, né? Esse É fruto sim. da Comerge ter continuado na gente, né? Sim, e eu sempre falo para as pessoas, apesar de há muitos anos ter me afastado do Comércio, eu acho que a última Comércio que eu fui, acho que foi 2002, talvez, porque depois eu me envolvi muito com o movimento da arte, da arte espírita, FECEF, fórum, aquelas coisas todas, e eu comecei a perceber que eu precisava ter pelo menos um feriado em que eu pudesse descansar. É verdade. Geralmente, espírita não descansa no feriado. Espírita tem, quer ver a palavra que o espírita ele entra em êxtase? É feriado prolongado. Verdade. Ele já pensa, não, vamos fazer. Aí não dá, gente. Eu precisava de pelo menos um para curtir a família, para poder sentar, ver um filme, falar um pouco de besteira, porque todo poeta gosta de falar besteira, mas eu sou, assim, absolutamente grato à Comerge, porque a Comerge me deu alguns dos meus amigos de mais longa data, e a Comerge me abriu muito caminho para poder pensar o espiritismo, principalmente a partir desse viés artístico. Eu acho que a Comerge sempre foi um celeiro das artes, mesmo num período em que era muito mais difícil fazer arte no movimento espírita. Eu digo que hoje em dia está fácil, em comparação a 20, 30 anos atrás, mas eu sou muito grato à Comerge, pelos amigos queridos e pela abertura de caminho que a Comerge deu para a gente. E assim, eu me lembro muito na Comerge, na época que a gente frequentava, né? A gente era do Polo 5, né? Jericó. E eu me lembro muito dos momentos de oficina. Então, era oficina de música, oficina de teatro. Ali surgiam, né? E surgiram, como surgiu vários grupos de música dentro do movimento espírita, Uhum. desde a nossa época, né? Que o Alvorada. Como é que era o nome aquele que tinha. Ai, meu Deus, eu vou lembrar agora o nome, que é até da Cristina e tal, eu vou lembrar. Vários grupos, e a Cia Lemarte, de certa forma, que é a Márcia companhia de Litz. teatro que você, né, organiza junto com várias pessoas, foi surgindo também um pouquinho, né? A veia artística ela foi Sim, surgindo, foi brotando ainda mais ali naquele período de Comerge, né? Daquelas sim, sim. oficinas, do contexto, às vezes, do estudo que era necessário, né? E que levava a gente a pensar como é que a gente pode falar desse assunto sem parecer mais uma palestra. Né? Até hoje eu digo para todo mundo que eu não sei fazer palestra. Eu não sei fazer palestra. Eu gosto de bater papo. Eu gosto de bater papo, conversar com os amigos, eu gosto de contar uns caos, eu gosto de falar poesia, eu gosto de fingir que estou cantando. Eu acho que o grande barato é isso, é que a Comércio já abriu para a gente essa possibilidade de que você pode levar a mensagem do espiritismo de N maneiras. É verdade. A Márcia lá, né, a Márcia Crisóstomo, está aí na tela, não sei se você consegue ver. Estou Ela disse que vendo. todo feriado prolongado é sempre oportunidade de trabalho para o espírita. Olha só, viu? Mas é, Acabou de falar. mas é. Não A adianta. tal ponto que, por exemplo, a ABRART, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, está no estatuto que o evento principal dela ocorre no Corpus Christi. Isso é estatutário. Porque, gente, é o único feriado que a gente sabe que sempre vai ser quinta, sexta e sábado. É o Sim, único. Então, assim, e aí ó, funciona, beleza, né? tá lá no estatuto. É isso aí. Mas vamos falar de poesia? Vamos botar poesia na conversa. Vamos botar poesia nessa conversa. Vamos colocar uma pimenta nesse tempero todo aí. O que você tem para falar para a gente de poesia, Glaucio? Vou deixar você livre para você comentar o que você quiser. Bom, tá bom, porque, como eu disse, eu não sei fazer palestra. Né? E as pessoas, às vezes, a gente é chamado para falar sobre poesia, e eu acho que as pessoas assim ficam esperando que a gente vai fazer um negócio muito organizadinho, muito. Eu não sei fazer isso. Quer dizer, eu sei, mas não gosto. Eu gosto de falar de poesia
da maneira que a gente curte quando está junto, que é, vamos conversar sobre esse negócio, né? Mas para a gente minimamente se justificar de por que a gente está aqui, de onde é que começa esse lance da poesia, eu vou pegar um poema que foi retirado lá da Revista Espírita, organizada por Kardec. Esse poema foi publicado numa das edições de 1862. Né? E é um poema intitulado Um Espírita a Seu Espírito Familiar. Eu separei ele por quê? Porque é o primeiro poema que aparece na Revista Espírita que não é poema mediúnico. É um poema escrito por um espírita. Depois a gente vai falar como é que isso acontece ao longo da Revista Espírita. Mas vamos ver o poema, né? Um espírita a seu espírito familiar. É um poema assinado por AG. A gente não sabe exatamente quem é essa pessoa. A gente até desconfia de algumas pessoas que eram frequentadoras da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tu, que de ti minha tristeza conta olhar terno de piedade, tu, para quem minha fraqueza recolhe assim santa amizade, és alma, gênio ou pura chama, suspende o voo de acesso aos céus, fica a aclarar-me esta alma clama, ó conselheiro dentre véus. Mensageiro és da providência, sábio, interpretas sua lei. Ó, fala, escuto com paciência, mestre divino, aprenderei. Ainda há pouco eu duvidava, sem fé, sentindo o coração, porém teu sopro me iluminava, arremessando-me um clarão. Assim, ó Deus, ser adorável, Pai, muito mais que Criador, pois com ternura inefável, dá-nos um anjo em nossa dor. E cada qual, ó maravilha, tem um celeste guardião. Cada um de nós tem sua trilha ou invisível proteção. Amável ser que me consola, bendito irmão doce e piedoso, com quem minha alma em luz se evola. Com ele evole ao céu radioso. Amo-te, sim, ser tutelar. Em tuas mãos, feliz afã, sigo-te, estrela, que a clarear vens nosso céu nesse amanhã. Então, olha que bacana, né? Em 1862, esse sujeito, AG, trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, escreve essa belíssima carta de agradecimento ao seu espírito familiar, aquilo que nós, espíritas brasileiros, convencionamos chamar de protetor, mentor, guia espiritual. E ele consegue colocar em versos toda a maneira como ele, indivíduo, entende o papel desse espírito protetor, desse espírito familiar. Ele não está interessado aqui em ser doutrinariamente correto. Ele está interessado em colocar a visão dele. E o papel do poeta é sempre esse. O papel do poeta é ser aquele indivíduo que olha para a realidade e, quando vai reproduzi-la, não a reproduz do jeito que ela é, mas do jeito que ela poderia ser. Ou do jeito que ele entende aquela realidade. E é sintomático quando a gente pensa que durante todo o tempo em que Kardec esteve à frente da Revista Espírita, sempre teve lugar para poesia na Revista Espírita. A arte estava sempre envolvida de alguma forma, né? Sempre. Desde o início, desde antes. Quando a gente pega lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec já menciona ali a poesia. A poesia, e aí eu falo isso até me pavoneando um pouco, é a primeira arte citada no Espiritismo. Olha que Pode lindo, não ter né? sido a primeira a ser feita, mas é a primeira a ser citada. Né? Kardec diz lá, na introdução do Livro dos Espíritos, e ele vai falar sobre a poesia dos espíritos. E aí, com o passar dos anos, né, eu que sou da área de estudos literários, eu tive a preocupação de tentar entender, eu precisava entender qual era essa relação entre poesia e espiritismo. E aí a gente chegou a 3 níveis de relação.
O que a gente chama de poesia espírita está dividida em um tripé. Não por acaso, né? O número 3 é uma constante, porque o 3 é um equilíbrio, né? E aí, qual é esse tripé? A primeira perna desse tripé é a poesia dos espíritos, que é essa poesia mediúnica, da qual nós temos, assim, vários grandes exemplos, né? Para muita gente, inclusive, que acha que poesia espírita é só mediúnica. Tem muita gente que só conhece poesia no espiritismo como sendo a poesia mediúnica. E aí a gente tem lá, por exemplo, talvez o livro símbolo disso, que é o Parnaso de Além Túmulo, primeira obra de Chico Xavier, e tem lá aquele poema que dá título ao livro, né, de Poema do Espírito João de Deus. Além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta glorificando o amor que em Deus transluz para o bem exalçar e nos conduz à divina alegria pura e santa. Dessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. O camarada lá do além, né, cantando a vida, ainda poeta, porque ser poeta é ter um canto que não consegue se calar. Esse é que é o grande barato de ser poeta. E aí a gente tem o segundo pé desse tripé, que é a poesia dos espíritas, que é essa poesia produzida pelos espíritas encarnados. Você tem alguns exemplos curiosos, como, por exemplo, Carmen Simira e Casimiro Cunha, e também o outro, Euríclides Formiga, que eram poetas espíritas em vida e, depois de desencarnados, continuam transmitindo poemas pela via mediúnica. Mas a grande coisa bacana dessa poesia dos espíritas é que ela vem crescendo ao longo do tempo. E a gente hoje vai falar principalmente dela. O nosso foco hoje é falar da poesia dos espíritas. Mas antes de falar mais dela, o terceiro pé desse tripé é o que a gente tem chamado de poesia espiritismo poético, que são poemas que não são escritos por espíritas, mas quando você vai fazer uma leitura sob a ótica do espiritismo, você consegue encontrar ali a mesma temática espírita. Entendi. Um exemplo que eu gosto muito de citar é um poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado Balada do Amor através das Idades. Notem como é que Drummond, com a inteligência que lhe era peculiar, ele vai escrevendo um texto que você pode ler tanto pela ótica materialista quanto pela ótica espiritualista. Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Me escondi no cavalo de pau para matar teu irmão. Matei, brigamos, morremos. Depois, fui soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba te encontrei novamente, mas quando te vi nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Depois, fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata onde você se escondia da fúria de meu bergantim. Mas quando ia te pegar para te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. E suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso, devasso. Você cismou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje, sou moço moderno, remo, pulo, danço, bocho, tenho dinheiro no banco. Você é uma morena notável, bocha, pula, dança, rema. Seu pai é que não faz gosto. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Então olha que bacana esse poema, né? Porque
Ao mesmo tempo que você pode entender como sendo o amor pela arte, na busca para entender o amor Você entre os pode ver pares, também a questão das várias vidas, das né? vidas Como eles tendo discursivas. se encontrado em vários momentos. Muito Exato. legal. E isso a gente chama de espiritismo poético. E isso é muito interessante você perceber como é que é essa interação constante entre poesia e espiritismo. Quando a gente tenta dar um panorama da poesia espírita, e aí eu vou focar especificamente na poesia dos espíritas, a gente percebe que é uma história muito interessante. Eu até digo que é mais interessante que a poesia dos espíritos. E eu imagino que algumas pessoas talvez não gostem disso, mas o fato é que a poesia dos espíritos nem sempre tem a riqueza da poesia dos espíritas, porque a poesia dos espíritos sofre o problema da intermediação mediúnica, da filtragem. E isso não é nenhum demérito nem para a poesia, nem para os médiuns. O próprio Chico Xavier relata em várias entrevistas que quando ele estava psicografando poemas de Augusto dos Anjos, Augusto se irritava e dizia: você é muito burro, eu vou facilitar para você. Então a gente fica pensando, mano, se ele facilitou para Chico, a Se gente sou eu percebe aí. psicografando, tá lascado. Mas você vê que a poesia mediúnica ela acaba tendo essa problemática da filtragem. Já a poesia dos espíritas, gente, é um negócio tão legal, é um negócio tão bacana, porque assim, você tem lá os poemas dos espíritas publicados na Revista Espírita. A gente tem feito um trabalho, um levantamento para poder catalogar o maior número possível desses poemas. Aqui no Brasil, a gente vai ter o primeiro livro de poesia dos espíritas sendo publicado. Porque na França, na época de Kardec, teve publicação de livros de poemas mediúnicos. Um deles prefaciado pelo próprio Kardec. Mas isso fica para um outro dia que a gente queira conversar. O importante é a gente pensar que no Brasil, o primeiro livro de poesia espírita que sai é de um encarnado. Se chama Espiritismo, considerações poéticas sobre a vida no além-túmulo, acompanhados de uma evocação. Foi escrito por Júlio César Leal, que mais tarde seria presidente da Federação Espírita Brasileira. É um livreto de 16 páginas, só existe um exemplar preservado até onde eu pude levantar. Esse exemplar está na Biblioteca Nacional, aqui no Rio de Janeiro. A gente conseguiu a autorização para fotografar, é um livro de 16 páginas, pequenininho assim, e a gente conseguiu autorização para fotografar e a gente está fazendo um trabalho de atualizar a ortografia, porque ele é de 1869. Ele fez 150 anos ano passado. E ali nós já começamos a perceber o que os espíritas vão começar a colocar na sua poesia. A poesia feita pelos espíritas não tem a pretensão de ser uma poética que dá conta de todo o conteúdo doutrinário, mas dá conta da maneira como aquele indivíduo enxerga a doutrina. Isso fica muito claro quando você vai ver um poeta espírita de primeiro momento, que é o Bittencourt Sampaio, o autor daquela música Tão longe de mim, distante. Ele escreve um livro fenomenal intitulado A Divina Epopeia, em que ele se preocupa em traduzir para versos o Evangelho de Lucas. Lucas. E a gente percebe o quão católico Bittencourt Sampaio ainda era, mesmo sendo espírita. Porque e não dá para isso, não é demérito dele, ele é um espírita de primeira linha. Sim. Os espíritas naquela época ainda se identificavam como católicos. Ao longo dos anos, a poesia permaneceu no espiritismo como uma força impressionante. Aí você vai ter o quê? Você vai ter casos como o desse poeta aqui. Cadê? Ih, perdi. Não, está aqui. Você vai ter casos como o desse poeta aqui, Gerson Nunes Praça, um poeta da atualidade,
lá de Niterói. A gente teve a oportunidade de ir à casa espírita da qual ele é trabalhador. Não me peça para lembrar o nome, que eu não vou lembrar. Eu sou péssimo com isso. Né? Acho que é Navegantes, alguma coisa assim. Eles têm uma relação, foi fundada por marinheiros. Eu acho que é no Centro Espírita Navegantes. Um lugar lindo. E aí, olha que bacana o que ele vai fazer. Ele vai pegar um elemento da mitologia cristã e vai converter em versos. Abençoadas mãos que se erguem em direção aos olhos do agora cego rabino perseguidor, que a lei fiel interpretava à luz de Antolhos até Damasco ante o excelso Senhor. Frente à visão do rei solar tão repentina, cai do corcel em rumo ao chão e se extasia, mas se lhe entolda a claridade da retina, que só lhe volta com as mãos santas de Ananias. É que o orador, doutor da lei pelo sinédrio, for alvejado em seu orgulho e ainda ébrio, tateia aos poucos ao sentir de novo a luz. E ao vislumbrar a face augusta e tão bondosa de Ananias, a sorrir-lhe generosa, Saulo desperta, dando glórias a Jesus. Isso é uma das características da poesia espírita. Pegar temas do Evangelho e recontar em forma de versos. Eu acho que fica um pouco mais simples. De repente, por exemplo, para uma exposição, alguma coisa assim, você está falando sobre aquele tema. E aí você introduz a questão da poesia, você coloca a poesia no momento certo ali, como um fechamento ou a abertura Sim. de um tema da palestra, você consegue, além de trazer a atenção do teu interlocutor, né, daquela pessoa que está ali ouvindo, mas você consegue fazer com que o sentimento da pessoa comece a se abrir de alguma forma. E aí ele Exato. consegue captar de maneira completa a essência daquela mensagem do Evangelho, por exemplo. Com uma mensagem dessa, por exemplo, sendo lida no início de uma palestra, ali ele consegue abrir o coração, o sentimento já abre melhor, né? Uhum. Você já serena. Não que a página, não que a prece não faça isso, mas eu acho que a poesia, ela mexe com sentimentos na gente que a gente não sabe Exato. explicar muito bem como é que ela funciona, mas mexe. Exato. Né? Existem estudos atualmente, Tatiana, que dão conta de que a poesia atinge o nosso cérebro de uma forma que nenhuma outra arte, nenhum outro tipo de discurso é capaz de fazer. Interessante, né? Poxa, você vê que o uso da poesia para tratamento de doenças mentais como Alzheimer, doenças degenerativas como Alzheimer, o uso da poesia para tratamento de questões como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. E isso tem uma explicação racional. Porque enquanto a maioria dos discursos nos atinge em nível intelectual, racional, a poesia faz um apelo para o nosso eu sensível. E o que é esse eu sensível que a ciência está falando? Nós vamos dizer que é o nosso eu espiritual. Ela fala, a poesia, ela se comunica com a nossa ancestralidade. Ela vai se comunicar com tudo. Porque você não tem, em nenhum lugar, em nenhum momento da história da humanidade, você teve um povo destituído de poesia. Tem povos que não têm escrita, mas têm poesia. Tem povos que não entendem o conceito de prosa, mas têm poesia. Tem povos que têm poesia sem saber o que é poesia, sem ter o conceito de poesia. Olha que interessante, né? Ó, o Fernando até colocou aqui pra gente agora. Manda lá, vamos fazer pergunta, povo, que o melhor é fazer pergunta. Deixa o Glaucio falar demais, não. Fernando colocou assim: até hoje recordo uma palestra onde o expositor desenvolveu toda a palestra usando um soneto. Quer dizer, ele começou com soneto e foi desenvolvendo toda a palestra em cima disso. Quer dizer, a pessoa... O Fernando não esqueceu. Outras pessoas também não conseguiram esquecer desse conteúdo, né? Exato. Ficou guardado, ficou realmente... É como se fosse gravado realmente na alma, né? Sim.
Porque eu acho que esse é que é o grande barato da poesia. E essa poesia da qual a gente tem estudado, a poesia espírita, cara, é de uma beleza, é de uma riqueza. Ela consegue se comunicar conosco de uma forma impressionante. E ainda não se fez nenhum estudo a esse respeito, mas eu noto que as casas espíritas são, de uma certa forma, um dos últimos redutos da poesia. Você não tem mais, hoje em dia, a poesia sendo propagada aos quatro cantos. Isso mudou com a pandemia, mas isso a gente fala daqui a pouco. A poesia, durante um tempo, começou a ficar relegada ao quê? As aulas de literatura, que geralmente só atrapalham, e eu falo isso como professor de literatura, a maioria das aulas de literatura atrapalha a gente na hora de você falar de poesia. Por quê? Porque você vem lá, aquele professor que ele está tão preocupado em cumprir o currículo, que ele entra num negócio de dizer a poesia deve ser... Gente, poesia não é sério, poesia não é um negócio para levar a sério. Poesia está em tudo. Eu estou aqui agora, por exemplo, cadê? Aqui, ó. A poesia está nisso. A poesia está nesse momento. Nesse momento que você olha pela sua janela e você vê aquela estrelinha lá em cima. E vocês não estão vendo porque minha câmera é ruim, mas ela está lá. Isso é a poesia. Poesia não é esse negócio sério, hein? Derrubei o brinquedo da criança. Poesia não é essa coisa séria, engessada, que as pessoas querem que seja. Tentar controlar a poesia assim é um crime. E o grande barato da poesia, como uma linguagem que resiste apesar de tudo. A gente teve um momento na história do espiritismo em que as artes foram banidas das casas espíritas. É mesmo? A gente teve esse momento triste. Isso coincidiu muito com o regime, a ditadura militar brasileira. Isso quem diz é Eduardo Carvalho Monteiro, numa pesquisa maravilhosa que ele fez sobre arte e espiritismo. No momento em que o regime militar, a ditadura militar se impõe no Brasil, os dirigentes começam a eliminar as artes das casas espíritas. Até por receio, né? Ou por receio, ou porque eram coniventes com o regime. A gente tem que ter essa clareza de visão. Em compensação, qual é a única arte que resiste durante todo o período ditatorial brasileiro nas casas espíritas? Poesia. Tem casa espírita até hoje que você não pode entrar com um violão. É verdade. Mas a poesia está lá. A poesia tem isso, a poesia tem esse viés de resistência. Ela consegue fazer isso. E as casas espíritas, durante muito tempo, foram o último reduto da poesia fora dos bancos universitários. Atualmente, com esse processo todo de pandemia, a gente está vendo a poesia ganhando uma força que talvez só a música conseguiu ganhar da mesma maneira. A gente está vendo os atores de teatro na míngua. A gente está tendo relatos de artistas de várias linguagens que estão depressivos dentro de casa. Por quê? Porque o artista ele precisa estar junto do povo, ele precisa estar ali, ele precisa estar produzindo, e a gente está tendo que ficar dentro de casa. Mas a poesia está ganhando espaço a cada dia. Com esse processo em que todos nós tivemos que nos fechar, nos isolar, a poesia começou a se abrir para o mundo. Uhum. Se você for procurar hoje o que você mais encontra em termos de artes produzidas durante esse período de isolamento, uma das que está na cabeça é poesia. Poesia e música estão ali, juntos. Porque a poesia tem isso. A poesia ela tem um apelo para a gente que é fenomenal, é lindo. Né?
E quando a gente pega, por exemplo, vou pegar aqui um outro poema. Quando a gente pega um poema feito esse aqui, um poema chamado Luz, do Ricardo Gessner. Ricardo Gessner, eu digo que é o maior poeta espírita de todos os tempos, porque ele tem mais de 2 metros de altura. Ele é imenso. Literalmente, né? né? Ele é imenso. Né? E ele é um poeta gaúcho. Então ele é aquela figura do gaúcho, sabe? Ele é um gaúchão típico, o cara que senta, puxa a garrafa térmica e vai fazer chimarrão. E aí o camarada, ele pega e escreve esse tipo de texto. Deixe brilhar a sua luz, o breu de se parar. Seja benevolente, para a chama não se apagar. Seja caridoso, faz a luz brilhar. Seja humilde para os irmãos não ofuscar. Seja amoroso, partilhando luminosidade. Seja sincero, a mentira é trevosa. Ampare, o sorriso tem cheiro de rosas. Seja você, e não importa o que acontecer, sua luz só vai brilhar se Jesus a acender. Então, olha que coisa bonita, tão simplesinho, é um poema simples, mas é tão bonito, porque ele nos enche de carinho, ele nos enche de esperança. E esse é que é o grande barato da poesia. É por isso que um poema ouvido pelo nosso companheiro há tantos anos, um soneto, ele permanece com a gente. A poesia nos fala diretamente à alma. E quando você tem um poema na sua frente, você não tem apenas um poema. Você tem toda a história da poesia em poucas linhas. Eu li recentemente um livro, né? Pra que poesia? Né? E eu achei interessante uma coisa que ele comenta. Por exemplo, se, digamos, a Tatiana... Tatiana, qual é a sua formação? Desculpa perguntar. A minha formação é na área de informática. Eu lembrava que era na área de informática. Isso. Você consegue, por exemplo, a Tatiana está aí, ela é da área de informática. Muito provavelmente, quando ela foi fazer a formação dela, foi num período em que a informática já estava relativamente avançada. Sim. A gente sabe que a informática é uma coisa que cresce dia a dia. Dificilmente a Tatiana teria que estudar os fundamentos da informática lá daqueles computadores do tamanho de uma sala. Cartão perfurado. Não. Não. Né? E ela está constantemente tendo de se reciclar. Quando ela se recicla, tem muitas coisas que ela aprendeu no início da formação dela que são abandonadas. Né? Espero que eu esteja certo. Sim, sim. Com certeza. Com o poeta isso não acontece. Com o poeta, se o poeta que realmente deseja entender a sua arte, ele nunca para de olhar para trás. Quando eu sento hoje, eu sempre que eu vou falar de poesia, eu levo isso aqui, né? Esse aqui é o atual. É o meu caderninho de poesia. É onde eu escrevo meus versinhos. Tá nas últimas folhas. Mas nisso daqui, desde a primeira linha até a última, e em todos os outros caderninhos anteriores que eu tive, aqui está Parnaso de Além Túmulo, aqui está Castro Alves, aqui está a Ilíada e a Odisseia, aqui está o Gênesis, aqui está Gilgamesh, aqui estão todos os textos que nunca foram escritos, mas que foram cantados por vozes no deserto. Todos esses poemas estão aqui. Porque o poeta, ele é herdeiro dessa tradição milenar. E o poeta espírita, ele tem um problema maior, porque o poeta espírita, ele tem que competir com os poetas que continuam escrevendo do lado de lá. A vida é grande, hein? E ele precisa entender como é que isso funciona. Aqui, até onde vai a nossa parte e a parte deles.
É sempre um momento. Eu sempre digo que cada vez que eu sento para escrever um verso sequer, é sempre o tudo ou nada. É como se o mundo tivesse recomeçando ali, naquele momento. Muito Por isso legal. que a gente diz que a poesia fala para a gente diretamente para o nosso íntimo, para o nosso eu sensível, para o nosso eu espiritual. A poesia pega a nossa ancestralidade pelo umbigo. A poesia faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E é por isso que, apesar de todos os fatores contrários à poesia no nosso dia a dia, a poesia acaba sendo uma linguagem que nunca vai embora. A gente nunca consegue se libertar da poesia, graças a Deus. Verdade. Ó, Porque a poesia é uma necessidade nossa. Oi. tem gente lembrando de você da época de Comerge. Olha aí, ó. Georgina Tomé, lembra dela? Georgina Leal Tomé. Ela dizendo: sou de São João de Meriti, adorando rever o Glaucio, nosso jovem de Comerge. Atuante e entusiasta. Era notório que o menino ia deslanchar. Beijos e bênçãos, Eu viu? acho que lembro dela. Acho que lembro dela, Ela sim. facilitava estudo com a Estou vendo gente. aqui a imagem, não me é estranha. Pra gente, ó, legal. E o Fernando novamente participando, ele colocou Grande assim: Fernando. se ele não lembrar, diga ao Glaucio que fica devendo a declamação de Espiritismo de Casimiro Cunha para nós. Esse poema eu não sei. Então, ó, Esse eu não Fernando, sei. essa fica para a próxima live, tá? Esse a gente faz o seguinte: a gente fala quando a gente for fazer a parte 2. Isso, exatamente. E o Elcio dando olá para você, dando boa noite. Elcio, Esse Elcio é um grande poeta espírita da atualidade. Esse cara é é, muito bom. olha, muito legal. Seja bem-vindo, tá, Elcio? E é isso, amigo. A gente vai falando de poesia mais um pouquinho. Assim, o pessoal tá gostando, e eu também. A Então gente vamos gosta muito falar. de o que é belo. Vai lá, Eu, manda ver. eu vou trazer um poema aqui, um poema espírita, que esse poema vem do outro lado do oceano. É um poema espírita português. Ele foi. Eu recebo mensalmente um boletim online da Associação Cultural Espírita Mudança Interior. Ela fica situada em Vale de Cambra, Portugal. Né? E no ano passado, exatamente um ano, julho de 2019, estou vendo aqui, esse poema saiu ali naquela revista. E ele é assinado por Críceros. É um pseudônimo, o autor não se identifica, ele usa o pseudônimo de Críceros. E aí eu vou ter que pedir licença a vocês pelo seguinte: eu tenho um grande gosto pela questão da fala do poema. Né? E os poemas portugueses, especificamente, eu sempre percebo que eles perdem um pouco quando eles são lidos por brasileiros. Porque o que acontece? Porque o poema, quando ele surge, e aí se alguém quiser, a gente fala um pouco mais sobre essa coisa da criação poética. O poema, quando surge, ele surge muito arraigado nos impulsos do emissor, do produtor da poesia. E aí a gente fala assim, não, então o poema espírita de Portugal, eu tenho necessidade de falar como Portugal, como os portugueses. Então, coloca a Isso sua não é veia uma piada, artística pra fora. eu faço isso com o maior carinho. Né? Do estuário do Tejo, do outro lado, um lado qualquer, mora quem me espera, do meu ir marear. Irei como dantes em aventura, em busca calculada do ignoto, enfrentando ventos, marés e monstros, até dobrar o bujador de fronteiras dos céus. É hora de ser intrépido e ir sabendo que não há lugar a medo e solidão, por haver coração ansioso que aguarda e reza no qualquer outro lado do estuário do Tejo. E na hora em que levantam âncora e soltam amarras, que belo que é o estuário ao sol nascente, talvez por ser uma despedida do
por tempo indeterminado, e haver um certo amor e já alguma saudade, do que indo nos olhos da alma, fica estático na geografia firme de Lisboa. Oh, meu Deus, que se me acelera o coração. Aqui me vou depois de espera tanta que já nem sabia se me caberia ir. Parece uma noiva ao caminho do altar, no Portugal sem abril, católico e rústico. Aqui me vou com a bênção do sem-guerra no ultramar, nem a miséria a espreitar a fartura do Brasil. O meu destino é o além-céu. Quando quem fica no cais deixar de ver o navio na curvatura do mar, oh, que adeus comovido antecipo já em meus olhos cansados. Arriba, gageiro, que sou eu que vou, e se queres contigo subo ao mais alto mastro, de onde longe a vista alcança, que ninguém chore que eu volto, para que não se turbe a alegria do partir, e tu que esperas quando sentires que é tempo, nos fins de tarde à beira-rio abre os braços, porque num qualquer sol poente eu regresso para neles da viagem descansar. O que eu acho lindo nesse poema é o fato de você ter um sujeito que está falando sobre esse ciclo de reencarnação e desencarnação. Quando ele diz que ele parte para o além-céu sem medo, porque ele sabe que em algum momento ele vai voltar. Quando Kardec nos diz lá na Obras Póstumas que o Espiritismo abria à arte um novo campo, ele estava falando disso aqui. Ele estava prevendo esse, ele estava, de uma certa forma, falando desse poema que só seria escrito em 2019. Ele está falando dessa coisa de você pegar a temática da morte e repensá-la, ressignificá-la. E esse é que é o grande barato dessa poesia espírita que a gente tem estudado há tanto tempo. É esse ressignificar temas, ressignificar ideias, reformar sentimentos. Eu particularmente gosto muito desse poema. Meu amigo, a gente precisa encerrar. Já estamos há 47 minutos conversando. Nem parece. Oxe. E você ainda tem que ir para outra live, porque, coincidência ou não, ele marcou outra live no mesmo dia, quase que na mesma hora que a gente. Não foi coincidência, não, foi leseira. Pode nem botar a culpa na coincidência, né? Mas é isso. Não, foi leseira minha mesmo. E a gente te agradece mais uma vez, Glaucio, pela tua disponibilidade sempre de atender aos pedidos, não só quando eu faço pessoalmente, né, do teatro, das nossas loucuras que a gente inventa, né? Mas a gente te agradece pela tua sempre disponibilidade. E eu queria te pedir um último poema para a gente fechar nosso estudo da noite de hoje. Faz uma última poesia para a gente. Ah, peraí, Tá bom. eu dei alguma coisa aqui, ó. O João colocou assim, ó. Vou botar aí na tela para você. O poema, quando surge, não se sabe de onde vem, se sai da nossa cabeça ou de algum lugar além. Ó, ele está fazendo poesia, hein? Olha o poeta aí. Não se nega ao falar de criação, uma parte vem do cérebro, mas a parte do coração, mas a maior do coração. Ah, que bonitinho, João, adorei. É isso mesmo, João, você disse tudo. E é verdade. Disse tudo. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente, né? Antes do último poema que a Tatiana pediu, eu queria fazer um convite a vocês a conhecerem o trabalho que a gente está desenvolvendo para reunir o maior número possível de poetas espíritas, que é o Garimpo. Garimpo é um jornal de poesia espírita que amanhã completa 5 anos de existência. Na verdade, completou ontem, mas amanhã é que está saindo a primeira edição do 5º ano do Garimpo. Legal. Né? A gente começou esse trabalho com essa proposta de mostrar a poesia espírita para os espíritas, e o Elcio, que estava aí, ele faz parte da equipe, ele fez um levantamento maravilhoso há um tempo atrás. Nós já publicamos mais de 100 poetas diferentes, tanto
encarnados quanto desencarnados, e é uma delícia. Então, quem quiser conhecer o Garimpo, o nosso blog é garimpo-poesia.blogspot.com, garimpo-poesia.blogspot.com. Ou no Facebook, a gente tem facebook.com/Garimpo Poesia. Ali a gente troca ideia, divulga eventos de poesia e está constantemente buscando a reunir os poetas. Tá? E é um trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muito carinho, e a gente fica muito feliz de estar podendo mostrar essa poesia espírita para os espíritas e, curiosamente, para muitos não espíritas que também dão um retorno para a gente. E isso é legal, né? Porque abrange não é só para o nosso meio, né? É para todo mundo. Isso aí é universal, né? Bom, um último poema. Eu ia falar um poema meu, mas não vou falar, não. Vou falar um poema do João Prado. Vamos falar um poema do João Prado, porque quando a gente pensa em poesia espírita, não tem um poeta ainda que se equipare ao... É talvez o mais... Eu sempre tenho dito que é o mais bem-sucedido artista espírita de todos os tempos. Porque ele consegue falar a mesma coisa que ele faz na casa espírita, ele fala na igreja católica, na igreja evangélica, no terreiro de Umbanda, em centros culturais, em associações político-militares. Ele consegue, não precisou fazer concessões à sua arte para ser reconhecido como poeta. Então a gente vai terminar com um poema do poeta do otimismo. Tu que andas cansado, vazio, desanimado, parece que o mundo todo já desabou ao teu lado. Levanta, cara, sacode, eu não sei como é que pode tanta amargura e desdita. E crê, a vida é bonita. Vem ver na beira do tempo a festa que o tempo fez e reage de uma vez, galopa numa esperança tirada de lá do fundo, rodopia a mão no mundo, no laço prende a certeza, briga, sacode, disputa, vira mesa, vai à luta, a vida te cobra vida, o mundo te cobra garra, amarra o teu desengano, não pede, não quero mais, bem distante da esperança, da coragem, bem lá atrás, acredita, vai em frente, com raça quebra a corrente, bate no peito, eu posso, quero, faço, aconteço, vira o mundo pelo avesso, mas faz, constrói, realiza. Não precisa ser gigante, super-homem, nem precisa. Basta ser isto somente, com a força suficiente que tens lá dentro de ti, mas que está adormecida. A vida te cobra riso. Faz da vida um paraíso. Quem tem raça por raiz, terá flor feito sorriso. Vem, levantar firme, altaneiro, põe sangue nas tuas veias, põe mais sal nesse tempero que habita Deus no teu peito de um jeito bem verdadeiro. Tem estrelas te espiando. Que importa a lama no pé? A fé que vai carregando a gente. Se for a fé, se realmente palpita, faz essa vida bonita do jeito que a vida é. Grande João Prado. Que lindo! Lindo, Obrigado, salve, gente. maravilhoso ele, né? Eu Ele é adorei. maravilhoso. Não, eu achei lindo. Acho que foi você que publicou no Facebook, ele participando da primeira live dele no Facebook, gente. Que coisa mais fofa. 78 anos de idade, em plena atividade poética, produzindo, criando e se reinventando. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sem dúvida. Glaucio, muita gratidão, meu amigo, por tudo. Eu que agradeço. Gratidão eterna. E que Jesus te abençoe muito. E que você tenha ainda o restante do trabalho da sua noite, que você ainda vai falar um pouquinho mais de poesia, que seja tão gostoso como foi com a gente aqui nesses momentos. Tá bom? Eu adorei. Foi muito bom aqui. Um beijo grande em todo mundo aqui colocando que adorou a nossa live, que foi muito gostosa. A gente vai repetir a dose, não se... Depois eu posso ir lá, depois eu vou lá na página da UMEN, quem de repente quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa, eu boto lá, eu respondo lá nos comentários. Coloca também a questão do garimpo lá, o link tá para o pessoal acessar, tá bom? Tá bom. Fica com Deus, assim. querido. Beijo grande. Vocês também. Tá? Beijo no coração. Bom, gente, é isso. Mais uma live que termina
E o nosso eterno agradecimento pela oportunidade de trabalhar para Jesus de uma maneira tão gostosa, né? A gente escutando tantas coisas boas, tantos poemas deliciosos e tanta emanação de amor, né? Isso que é o mais importante. A gente agradece a todas as pessoas que ficaram conosco até agora. Aqueles que vão ver depois também, a gente fica super feliz. Venham, conheçam, escutem o que a doutrina espírita tem para falar. A gente tem muita coisa boa para dizer. Que Jesus possa nos abençoar, nos dar uma noite e um fim de semana muito tranquilo, muito maravilhoso. Sexta-feira que vem a gente tem outra live. Fica prestando atenção aí nos stories do Facebook, que a gente coloca quem vai ser o palestrante, quem vai ser tudo, como é que vai funcionar, tá bom? Então a gente se vê sexta-feira que vem às 8 da noite. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Uma boa noite.